Olá, meninos, mais uma aula sobre potências e raízes. Aula 2. Continuamos no módulo 1, capítulo 1, página 109. Vamos falar hoje com potências cuja base é negativa. Vamos ver o que acontece de diferente. Como seria a potenciação com um número negativo na base? Será que é importante parênteses? Será que o resultado muda alguma coisa nos sinais dele? Vamos lembrar sempre que a multiplicação, que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, vamos lá. Comecei para vocês. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Agora, se for 6 negativo ao quadrado, a base é negativa. Vamos ver o que dá? Ficou assim, ó. 6 negativo vezes 6 negativo. Ora, sinais iguais na multiplicação dá positivo. 6 vezes 6 é o quê? 36. Agora, 4 ao cubo. Vocês já estão acostumados a fazer. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Agora, quando é 4 negativo ao cubo, eu vou repetir a base 4 negativo 1, 2, 3 vezes. Agora, 2 sinais negativos fica positivo. Mas tem mais um aqui, então o resultado será negativo. Viram? O que aconteceu aqui? Observem o expoente da segunda e da quarta potenciação. Na segunda, eu tenho o expoente par. Na quarta, o expoente ímpar. Será que ele influencia no resultado, no sinal dessa potência? Agora, aqui, olha, essa sequência no quadro. Aqui eu tenho menos 3 ao quadrado, que significa o oposto de uma base positiva. Nesse segundo quadro, eu tenho menos 3, ou seja, 3 negativo ao quadrado. Será que os resultados são iguais ou diferentes? Será que esse parênteses influencia no resultado? Vamos calcular cada um separadamente. Quando eu não tenho parênteses, que eu vou desenvolver a potenciação, é só a base que está elevada ao quadrado, 3. Então, fica, olha, menos 3 vezes 3. Menos 3 vezes 3, 9. Então, ficou menos 9. Aqui, no segundo quadro, a base é menos 3. Quando eu desenvolvo, fica menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais, dá 9. É por isso que esses resultados são diferentes. Cuidado para não confundir e não esquecer. O parênteses funciona como a vírgula no português. Colocando ou não o parênteses numa sequência matemática, vai influenciar no resultado. Então, nós temos expoente par, teremos uma potência positiva. Expoente ímpar, teremos uma potência com o sinal da base. Ou seja, se ela for negativa, o expoente par dá positivo. Se for ímpar, vai depender do sinal da base. E se eu tiver
menos, depois uma potência elevada a uma determinada expoente, não pode esquecer que é o oposto da potência positiva. Exemplos. Olha, 3 negativo ao quadrado, ficou menos 3 vezes menos 3, que deu mais 9, que nós vimos agora mesmo. E o 4 ao cubo deu menos 64. É a hora que fala que um dá positivo e o outro dá negativo. Ainda há outras regularidades. Quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Se o expoente é 0, o resultado dá 1, independente do sinal da base. Olha, então se for 3 elevado a 1, dá 3. Se for menos 3 elevado a 1, dá menos 3. Ou seja, deu o resultado da base. Agora, se é 2 elevado a 0, dá 1. Se é 2 negativo elevado a 0, também dá 1. Isso é uma convenção entre os matemáticos. Exemplos. Se eu tenho 3 negativo elevado à quarta potência, eu vou multiplicar o 3 negativo 4 vezes. Vai estar positivo, porque eu vou agrupar aqui de 2 em 2, e 2 sinais iguais na multiplicação fica positivo. Depois, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Nunca, jamais pensar que é 3 vezes 4. Não, 4 indica quantas vezes eu repito a base. Agora, se eu tenho menos 7 ao quadrado, então a base não é negativa, esse menos fica fora do parênteses. Nós teremos 7 vezes 7, que é 49, menos vezes mais dá menos, menos 49. Menos 2 terços ao cubo fica menos 2 terços, vezes menos 2 terços, vezes menos 2 terços. Multiplicamos todos na mesma linha. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3, vezes 3, 27. Agora nós vamos estudar potência com expoente negativo. Como fazer? Não tem sentido de eu falar assim, eu vou repetir a minha base 3 menos 2 vezes. Vamos ver qual é o processo de resolver. Primeiro, eu vou precisar lembrar com vocês como é que eu represento potências de 10 com expoente inteiro positivo, onde o expoente indica o número de zeros à direita do 1. Então, eu tenho 10 à sétima potência. Eu vou escrever o 1 e acrescentar aqui, 7 zeros. A quantidade de zeros vai depender do expoente. Então, 7 zeros. Aqui, o expoente é 6, eu vou ter o 1 seguidos de 6 zeros. Nas potências com base 10, e o expoente é inteiro negativo, o expoente indica a quantidade de zeros à esquerda do 1. Então, eu tenho 6 negativo, eu vou ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não colocar a vírgula, esses zeros aqui não têm significado nenhum. Então, eu ponho vírgula.
Então, o 6 é negativo, significa que tem 6 zeros à esquerda do 1, ou 6 casas decimais. Se você contar os números após a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa aqui, 10 elevado a 4 negativo. Nós vamos colocar, depois do zero, antes do 1, 4 zeros. Ou seja, 4 casas decimais, porque eu ponho a vírgula entre o primeiro e o segundo zeros. Então, vamos lá, ajudar o Pedrinho. Ele recebeu um desafio, uma competição matemática. Quem conseguir completar primeiro será o vencedor. Você pode ajudá-los? Então, vamos completar essa tabela aqui utilizando, ajudando o Pedrinho. Começou, tá? O professor começou para ele. 10 à quarta é 1 seguido de 4 zeros. 10 ao cubo é 1 seguido de 3 zeros. Está vendo que está diminuindo o expoente? 10 elevado a 1. 10 dá só 10. Então, o número está dividindo de 10 em 10, não é? 10 elevado a 1. Ora, 10 dividido por 10 dá 1. E agora, apareceu um expoente negativo. Seguindo o raciocínio, que a gente, nessa sequência, eu estou tendo um padrão sempre dividido por 10, 1 dividido por 10 dá 0,1. Lembra ali que nós falamos que quando o expoente é negativo, eu ponho um zero à esquerda do 1 e ponho a vírgula. Agora, 1 centésimo dividido por 10, um décimo dividido por 10 vai dar o quê? 0,01, ou seja, 1 centésimo. Escrevo 1 seguidos de, antes dele, 2 zeros. Aqui o próximo. Então, novamente, eu vou escrever 1 seguidos com 3 zeros e coloco a vírgula entre o primeiro e o segundo. 4, 10 a 4 negativo, 4 zeros, antes do 1, a vírgula entre o primeiro e o segundo. Então, nós completamos essa sequência. Agora, você escreveu essa sequência em forma de fração? Não. Mas eu posso escrever número decimal em forma de fração? Podemos. Então, tá. Lá no 1 décimo, a própria leitura do número já fala. 1 décimo é 1 sobre 10. Quando no número 2 é 1 centésimo, ou seja, 1 sobre 100. A próxima, 1 milésimo, 1 sobre 1000. E, por último, 1 décimo de milésimo. Então, 1 sobre 10.000. Ou seja, o expoente é um negativo, eu escrevo 1 sobre 10, ou seja, um zero só. Depois, quando é 2 negativo, põe 2 zeros no denominador. Quando o expoente é 3 negativo, 3 zeros no denominador. E quando é 4 negativo, 4 zeros no denominador. Ótimo, entendemos como é que é fácil fazer com a base 10 e o expoente é negativo. Agora vamos ver se a base for diferente de 10. Vamos pegar a base 2. Da mesma forma, vamos formar uma sequência decrescente.
Então, eu começo. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 0 dá 1. Ou seja, eu estou dividindo sempre por 2 o resultado anterior. 2 elevado a 1 menos 1 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 meio, que é 0,5. Aqui eu coloquei esse 0,5, gente, é só para mostrar que o menos 1 aqui está indicando uma casa decimal, tá? Mas normalmente a gente vai parar aqui, ó, só nessa transformação. Quando for a divisão novamente por 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. É 1 sobre 2 elevado a 2 ao quadrado, que é 1/4, ou seja, 0,25. O 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 ao cubo, que dá 1/8. Não sei se vocês estão observando o que nós temos aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha, 2 elevado a menos 3. Eu posso, olha o resultado, escrever assim, ó. Põe 1 aqui debaixo. Aí, eu vou inverter a base. Quando eu inverto a base, significa assim: o que está embaixo vem para cima, o número que está em cima vem para baixo. Fica 1 meio elevado ao cubo. Então, eu posso escrever que é o quê? 1 ao cubo, que é 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, está vendo aqui houve uma inversão da base. Vamos ver na próxima, se a base é 3. 3 elevado a 1 dá 3. Vamos diminuir o expoente. 3 elevado a 0 dá 1, está dividindo por 3. 3 elevado a menos 1. 1 dividido por 3 dá 1/3. Que é a mesma coisa da gente pensar aqui, ó. Se eu coloco 1 aqui, gente, ó, posso escrever assim, ó. Em vez de pôr 1 aqui embaixo, posso colocar em cima. 1 elevado a 1 é 1. 3 elevado a 1 dá 3. Pode esquecer essa parte aqui, que é só para contar as casas decimais. Nós vamos trabalhar até aqui. Quando for 3 elevado a menos 2? Ora, 3 elevado a menos 2, vamos pensar que aqui está sobre 1. Eu vou inverter a base. Fica 1 sobre 3, entre parênteses, porque está elevado tanto o numerador como o denominador, ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 3 elevado a menos 3 é 1/3 elevado ao cubo, que é 1 sobre 27. Então, sempre aqui, olha, o resultado da potência vai diminuindo. Por isso que eu coloquei aqui o desenho da Magali diminuindo. Vai fazendo numa ordem decrescente. Quanto maior for o modo do número negativo,
menor será o número, o resultado. Então, nós temos a regrinha. Potência com expoente negativo. Isso aqui é muito importante. Destaquem no caderno de vocês. Todo número com expoente negativo inverte a base, tornando os expoentes positivos. Então, está aqui o exemplo. 4 negativo elevado a 2 negativo. Invertir a base. Não é pegar o oposto, né? A gente vai pegar o inverso. Então, o sinal aqui negativo permanece. Aí fica menos 1/4 vezes menos 1/4. Menos vezes menos dá mais. Não precisa escrever. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Vamos fazer a atividade do módulo 1, página 112. Aqui já é um exercício um pouquinho mais complicado. Lembra que eu falei para vocês que eu ia escrever, fazer com vocês, somente os exercícios que fossem assim, que precisassem uma atenção maior por parte de vocês? Então, nós temos aqui essa expressão. O autor resolveu uma para nós. Eu tenho menos 2 elevado a 2 negativo. Ora, inverteu a minha base. Lembra que estava sobre 1? Aí ficou 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Esse aqui permaneceu. Se você quiser, aqui foi colocado só para você lembrar que se está elevado ao quadrado uma fração, você tem que elevar ao quadrado o numerador e o denominador. Mas se você quiser já passar daqui para aqui, pode. Então, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. 3/2 vezes, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Ora, fração com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma. 1 mais 9, 10. Aí simplifica o resultado por 2. Em cima e embaixo. Esse 2 ficou terrível. Vamos melhorar esse 2. Então, agora é a sua vez. Então, nós vamos fazer aqui 3 ao cubo sobre 10. Já posso resolver aqui direto, se quiser. Se não quiser, pode repetir. Eu resolvi 3 ao cubo, 27, que é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 10 ao cubo é 1 seguido de 1, 2, 3 zeros. Mais, aqui eu ponho 1 debaixo, vou inverter a fração da cambalhota, né? O 10 vem para baixo, o 1 vem para cima. Repetir a primeira fração. 1 ao cubo é 1 mesmo. 10 ao cubo dá 1000. Então, ficou 28 sobre 1000. Posso simplificar por 4. 28 dividido por 4 dá 7. Dividido por 4 dá 250. O próximo. 1/4 elevado ao quadrado. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4,
16. Da mesma forma, põe um aqui de baixo. Dá 1. Aí ficou 1/3 elevado ao quadrado. Repetiu 16 avos, 1 vezes 1 dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Aí, gente, denominador, soma com denominadores diferentes. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 16 e 9. Ponho vírgula, né? 9. E lembra, a gente faz a decomposição em fatores primos. Ou então, como esses dois números não têm divisor, é só multiplicar 16 vezes 9, que dá 144. Aí fica 144 dividido por 16 dá 9, vezes 1 dá 9. 144 dividido por 9 dá 1. Dá 16, desculpa, vezes 1, 16. Somando 25 sobre 4. Até a nossa próxima aula.